Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. O jornalista e locutor Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira, 3 de outubro, no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a unidade, o apresentador estava internado há 29 dias. A causa da morte, segundo o hospital, foi insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla dos órgãos. Cid Moreira nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, em 29 de setembro de 1927. E, de acordo com o Grupo Globo, o apresentador esteve à frente do Jornal Nacional por 26 anos, desde a estreia do noticioso em setembro de 1969. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Sobre o sensacional assalto praticado hoje de manhã na agência de um banco em Copacabana, a polícia adianta que após o exame da perícia, ficou comprovado que as cinzas encontradas no sítio são realmente do dinheiro roubado da agência. Na década de 1927, Cid Moreira nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, e era filho de Isauro Moreira e Elza Moreira. O jornalista teve 2 irmãos. Célio Moreira, também locutor, morreu aos 89 anos no ano de 2021. E Célia Moreira morreu aos 74 anos em um acidente de carro em 2003. Inconfundível por sua voz grave, Cid Moreira se tornou-se contador aos 15 anos na Rádio Difusora em Taubaté, antes de migrar para a Rádio Bandeirantes em 1947. Nos anos seguintes, o comunicador se destacou em outras rádios como narrador até se tornar nacionalmente conhecido por apresentar pela primeira vez o Jornal Nacional da TV Globo em 1969. Quando deixou o noticiário, em 1996, ele se tornou o âncora com mais tempo no comando de um jornal no Brasil. Ficou comprovado que as cinzas encontradas no sítio são realmente do dinheiro roubado da agência. Após iniciar a carreira na Rádio Difusora em Taubaté e migrar para a Rádio Bandeirantes, onde foi contratado como locutor oficial da campanha de um dos proprietários do veículo, Cid Moreira mudou-se para a Rádio Mairink Veiga, onde trabalhou por 12 anos. Com destaque como narrador, ele foi contratado pela TV Excelsior e narrou documentários para o cinema, além de apresentar o jornal semanal Canal 100, produzido por Carlos Niemeyer. Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Nessa tarde decidia-se um título e uma classificação importante. O campeão da Taça Guanabara e o vencedor do primeiro turno do Campeonato Carioca. Atuou no filme Angu de Caroço, em 1955, voltando a ser narrador em 1958 no longa Traficantes do Crime. Cerca de uma década depois, em 1969, ele estreou como apresentador a primeira edição do noticiário Jornal Nacional, ao lado de Hilton Gomes, em 1º de setembro daquele ano. Em um dos mais conhecidos telejornais do país, Cid Moreira esteve no comando também, ao lado de Sérgio Chapelin, até 29 de março de 1996. Em 2015, ambos voltaram para uma edição especial do jornal em uma homenagem aos 50 anos da TV Globo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite. O locutor e jornalista também obteve sucesso e reconhecimento nacional ao narrar trechos da Bíblia e vender mais de 30 milhões de CDs ao público religioso. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Sua biografia foi lançada
e chamada de Boa Noite acompanha a vida pessoal e profissional do jornalista. Cid Moreira consolidou uma longa carreira na rádio e na TV. Na vida pessoal, no entanto, o jornalista enfrentou algumas perdas. Cid teve 3 filhos, Jaciara, Rodrigo e Roger. Sua única filha é fruto do primeiro casamento do jornalista com Neuci Moreira. A herdeira do comunicador morreu em 2020 aos 50 anos, vítima de um enfisema pulmonar. Devido ao vício no cigarro, ela sofria da doença pulmonar obstrutiva crônica que dificultava a respiração. O apresentador Cid Moreira nasceu em Taubaté em 29 de setembro de 1927 e nos deixou em 3 de outubro de 2024 e deixará como legado a imparcialidade do jornalismo verdade. A polícia adianta que após o exame da perícia, ficou comprovado que as cinzas encontradas no sítio são realmente do dinheiro roubado da agência. Em locuções De falar em outras línguas, sem tê-las aprendido. E se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor. o seu eterno boa noite. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. A Hungria abre a fronteira com a Áustria e começa a fuga em massa dos alemães orientais para o Ocidente. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. Aí aparece, né, a cena. Então, quanto mais natural, porque o cinema pede naturalidade. Que você tenha hoje uma noite de reflexão, uma noite de civismo, uma grande noite.